Olá pessoal, tudo bem? Então hoje aí um episódio especial aí da nossa série De Onde Veio, né? A gente tinha que falar dele, né? Do famosíssimo Teorema de Pitágoras, tá certo? Então vamos fazer a demonstração desse teorema tão importante na área da geometria, e não só na geometria, mas em várias outras áreas aí do conhecimento, né? Então esse daí que seria, digamos, um dos teoremas mais importantes, se não o mais importante de toda a geometria, tá bom? Então vamos lá para o Teorema de Pitágoras, tá? É uma demonstração bastante elegante, bastante interessante, né? Então a gente pega e considera que nós temos uma espécie de um losango, né? Um losango ali não está exatamente como se fosse um losango, mas na verdade vamos pensar que são dois quadrados, né? Um inscrito no outro, só que essa inscrição, aquele quadrado, ele já está um pouco entortado, né? Isso é de propósito, né? Para que a gente possa fazer algumas manipulações algébricas. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse lado do quadrado aqui, ó, desse quadrado vermelho, de A. Então os lados, né, do caso do quadrado vermelho, a gente vai chamar de A, tá? Aqui por fora, né, vão ter alguns segmentos que a gente vai chamar aqui, né? Esse segmento menor, vamos chamar ele de B, tá? Então vamos chamar esses segmentos aqui de B, e os segmentos maiores do lado aqui de azul, a gente vai chamar de C, tá? Então olha só que agora a gente já conseguiu dar o nome de todos os segmentos de reta aí dessa minha figura. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a fórmula da área de todo esse quadrado. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a área pegando algumas figuras. Por exemplo, a gente vai somar essa área do triângulo, né? Eu vou chamar isso aqui de AT, né? A gente vai pegar a área dos quatro triângulos, como eles são triângulos iguais, a gente vai pegar a área de um, multiplicar por 4 e somar pela área do meu quadrado, que eu vou chamar de AQ. AQzinho, né? Porque é o quadrado pequeno. Isso vai ter que ser igual à área do meu quadradão. Então a gente vai fazer exatamente essa igualdade que a gente vai utilizar para resolver e para provar a validade do Teorema de Pitágoras. Tá? Quanto que é a área do meu triângulo? Bom, muito simples. Se vocês viram, né, outros episódios, a gente sabe, né, já por convenção, que a área de um triângulo é sempre a base vezes sua altura dividido por 2. A base de todos os triângulos é B, a altura é C, e aí eu divido por 2. Pronto, consegui a área do triângulo. Só que eu tenho que multiplicar ela por 4. Então a gente vai dividir aqui por 2, vai sobrar 2. Então nós vamos ter que a área dos quatro triângulos equivale a 2BC. Tá? E a área do quadrado? Muito simples. Como é um quadrado e o meu lado eu chamo de A, eu vou ter então que a área vai ser o lado vezes o lado, que é A ao quadrado, certo? Então consegui aí que a área do meu quadradinho ali é A elevado ao quadrado. E agora, e a área do meu quadradão? Bom, esse meu quadradão, quanto que é o comprimento do lado desse quadradão? Bom, o comprimento do lado do quadradão é o B, o comprimento B, mais o comprimento C, né? Então, eu vou ter B mais C. Para calcular a área do quadrado, eu pego o comprimento do lado e multiplico pelo próprio comprimento do lado. Então, eu vou ter que é B mais C vezes B mais C, que é a mesma coisa de B mais C ao quadrado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver esse produto notável, né? Do produto aí da soma ao quadrado, né? Então a gente vai ter primeiro termo ao quadrado, b quadrado, mais duas vezes primeiro vezes segundo, que vai dar c a mesma coisa que 2bc, mais o último ao quadrado, então mais c ao quadrado. Então o aqui é exatamente igual a isso. Então a gente pode reescrever a nossa equação usando esses termos, tá? E como é que vai ficar? Veja. Então vai ser, opa, tirei ali um pouquinho do desenho, mas tudo bem. Vai ser o 2BC, que é o 4 vezes a área do triângulo, então vai ser 2BC, mais a área do quadradinho, que é a área, o valor de A ao quadrado, que vai ter que ser igual a isso aqui, que é B ao quadrado, mais 2BC, mais C ao quadrado. Aí eu corto 2BC com 2BC, eu vou ter então que A ao quadrado é B quadrado mais C quadrado. Portanto, aqui a gente tem a prova dessa relação. Veja que aqui, nesse quadrado que a gente desenhou, ele é um triângulo retângulo, o A seria a hipotenusa, o B seria o cateto menor e o C o cateto maior. Mas isso valeria da mesma forma, mesmo se o valor do B fosse igual ao C, continuaria valendo, tá certo? Então a gente conseguiu provar, né, por meio desse losango inscrito,
não é bem um losango, mas desse quadrado meio entortado inscrito em outro quadrado, a gente conseguiu provar então a validade do teorema de Pitágoras, tá certo? Fazendo então a soma, a gente fez a soma das áreas dos triângulos com a área daquele quadrado menor, e isso teria que ser igual à área do quadradão. Então, fazendo essa relação e analisando como que seriam as áreas em função dos segmentos, a gente conseguiu então encontrar essa relação da equação e aí chegamos ao teorema de Pitágoras, tá certo? Então essa é a demonstração bastante simples para um teorema tão importante, mas é uma demonstração bem interessante. Então muito obrigado pela atenção de todos e valeu!